Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa, que nos acompanham através desse vídeo, desse canal, que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Vamos ler o capítulo 15, do verso 25 ao 32. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém, irmãos? Esse capítulo 15 de Lucas inicia-se com os fariseus murmurando e censurando Jesus, porque Jesus, ele chamava os publicanos e pecadores e se assentava com ele, comia e bebia com essas pessoas. Então isso para os fariseus era um motivo de censura para Jesus. Como é que pode Jesus se sentar, comer e beber com pecadores? E Jesus, nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus ele trata de 3 parábolas. Ele trata da parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. E esse pastor, ele deixa 99 ovelhas no deserto e vai em busca de uma ovelha. E ele encontra essa ovelha. E ele coloca essa ovelha nos ombros e traz com grande júbilo. E quando ele chega, ele convoca os amigos, ele convoca os vizinhos e dá uma grande festa. Ele chama para se alegrar com ele. Creio eu que era uma grande festa que esse pastor fazia para comemorar, para celebrar a volta dessa ovelha. E Jesus também, ele fala de uma mulher. E essa mulher, ela tinha 10 dracmas, mas uma também se perdeu. Mas é interessante que essa dracma, ela se perde dentro de casa. E outra coisa interessante também, que dracma não é uma pessoa. Dracma é uma moeda. Mas essa mulher, ela varre a casa e ela encontra essa moeda. E ela também se alegra muito e ela convoca vizinhos e amigas para se alegrar com ela. Assim diz Jesus na parábola. E a última parábola que Jesus conta, desse capítulo 15, é a parábola do filho pródigo. Essa parábola existe um pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E esse mais novo, ele também se perde. Ele se perde porque ele se desvia da casa do pai. E ele pega a herança, ele pede a herança dele, e o pai reparte a herança para os 2 filhos. Só que esse filho mais novo, ele pega a parte que lhe pertence e se desvia, sai de dentro da casa do pai.
e ele se perde lá fora, se desviando de dentro da casa do pai. Mas, irmãos, eu não quero falar do filho pródigo nesta noite. Eu quero falar do irmão do filho pródigo, daquele moço que nunca saiu de dentro da casa do pai. Ele vivia junto com o pai. Mas essa parábola, ela nos dá, assim, é um grande exemplo para nós vigiarmos e não nos perdermos dentro da casa de Deus. Essa parábola, ela traz um grande ensino para a minha vida e para a tua vida. E esse moço, ele chega, e quando ele chega, ele escuta de longe músicas e danças. E ele chama um servo e pergunta o que é aquilo. E o servo responde para ele: teu pai está dando uma festa, porque o teu irmão voltou são e salvo. Isso já é motivo de dar muito louvores a Deus por uma pessoa que sai, uma pessoa de dentro da sua casa sai, cai no mundão lá fora, mas essa pessoa retorna, essa pessoa consegue retornar com vida. Mas esse irmão, ele não se alegrou com isso. E quando Jesus ele conta essas parábolas, igreja, Jesus ele fala dessas parábolas, e é interessante que essas 3 parábolas, tem pessoas perdidas, tem aquela moeda também que perdeu, que a mulher achou, mas que essas 3 pessoas, elas comemoram, elas se alegram, elas chamam vizinhos e amigos para se alegrar com elas, e faz festa, né? Mas só que o interessante disso é que no meio dessa festa, na casa desse pai, existe uma pessoa triste, existe tristeza nessa festa, a ponto desse filho mais velho nem querer entrar para dentro de casa. Ele fica lá fora, ele fica do lado de fora. E esse texto, ele fala de um irmão mais velho, irmão do filho pródigo, e ele aponta o terrível perigo, igreja, preste atenção nisso, o terrível perigo de se estar dentro da casa do pai, mas estar fora dos caminhos do propósito do pai. E hoje tem muitas pessoas nessa situação. Muitas pessoas que vê o seu irmão retornar, mas não se alegra com o retorno do seu irmão. E isso é triste. Isso é triste porque a tristeza desse irmão mais velho, dele ver o irmão voltar e ele não se alegrar, esse pecado dele não é menos do que o pecado do filho mais novo que saiu e aprontou e pecou e se esbaldou no pecado. Não, Deus fica triste da mesma maneira. Desagrada o Senhor da mesma maneira. Porque a vitória do nosso irmão é a nossa vitória. A conquista do nosso irmão é a nossa vitória também. É a nossa conquista também. Se o nosso irmão saiu, se desviou, mas retornou, é motivo de nos alegrarmos com a volta do nosso irmão. Mas infelizmente não é assim. Mas sou eu que estou falando isso? Não, é a própria palavra que diz. É bíblico, igreja. Isso é bíblico. Jesus que contou. E palavra de Jesus é realidade. Esse filho mais velho, ele vivia dentro da casa do pai.
ele vivia dentro da igreja, mas ele não era livre. Ele obedecia leis, ele cumpria deveres, ele não andava no caminho do pecado, mas mesmo assim, ele estava perdido. Ele não vive como filho, mas ele vive como um escravo. Ele vivia como escravo, ele não se deleitava no pai como filho. Eu quero ler aqui o versículo 29, onde ele fala, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai dele responde para ele: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, era motivo de muita alegria para esse pai. Era motivo de muita alegria, era motivo de muitos louvores, porque o filho dele retornou, são e salvo. Mas o irmão mais velho não aceitava isso. Ele não aceitava, ele tinha um coração tão endurecido, que nem entrar, ele não conseguiu entrar para dentro de casa. E ficava lá fora, ficou lá fora, sem conseguir entrar para dentro de casa. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Ele faz as coisas certas com a motivação errada. Sua obediência não provém do coração, mas da obrigação. Irmãos, tem pessoas que ele se sente assim. Ele se sente obrigado a vir para a casa de Deus. Ele pensa que se ele não vier, se o pastor não vê ele na igreja, ele pensa que ele é obrigado por causa desse motivo. E nós não podemos fazer nada para Deus por obrigação, mas sim por deleite, por prazer em Deus. A sua obediência não provém do coração, mas sim de obrigação. Ele nunca entendeu o que é ser filho. Nunca conheceu o amor do Pai. E nós, igreja, nós somos conhecidos pelo amor. Nós somos conhecidos pelo amor. Jesus, ele disse que nós seríamos reconhecidos como os discípulos dele pelo amor, se nós amarmos uns aos outros. Mas, infelizmente, tem pessoas na casa de Deus que não agem dessa maneira, que não amam o seu irmão. O filho mais velho, ele se irrita com a misericórdia do pai. Ele não se alegra com a restauração do seu irmão caído. Para ele, quem erra não tem chance de restauração e nem deve ser objeto de perdão. No coração dele não havia espaço para o amor. Mas a palavra de Deus diz que quem não ama o seu irmão ainda permanece nas trevas. Palavra de Deus, igreja. Palavra de Deus. Misericórdia, igreja, de nós vivermos dentro da casa do Senhor e odiar o nosso irmão, e não termos prazer no nosso irmão, não amarmos o nosso irmão. A palavra diz que dessa maneira nós vivemos em trevas. Dessa maneira,
nós andamos nas trevas e estamos enganando a nós mesmos. O ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave do que o pecado do filho mais novo. Não era. O ressentimento que ele tinha em seu coração o isolou do pai. Ele se recusou a entrar dentro de casa para celebrar a volta daquele irmão arrependido. Antes encolheu-se, magoado, revoltado, envenenado pela mágoa, pelo ressentimento, pela dureza do coração. Vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas não anda com o Pai. Vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas não se deleita no Pai. Vive dentro da igreja, na presença do Pai, e não tem comunhão, não tem um coração perdoador. Ele anda sem alegria, está na casa do Pai e não tem comunhão com o Pai. Aleluias, glória a Deus. Muitos estão assim, mas não têm intimidade com Deus, não desfrutam da alegria da salvação. Não experimentam as doces consolações do Espírito Santo. Vivem como órfãos, sozinhos, curtindo uma solidão dolorosa. Não tem prazer em nada. Ele vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Tem um dito popular, um dito mundano, que diz que eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Amém, igreja? Nós temos que tomar posse, porque o nosso Pai, Ele é o dono de todas as coisas. E nós somos herdeiros de Deus, e somos co-herdeiros em Cristo. Ele era rico, mas ele vivia uma vida miserável, uma vida de miséria. Tinha toda a riqueza do Pai à sua disposição, mas vivia como escravo. Era filho, mas não banqueteava com os seus amigos. Assim também, muitos vivem na igreja sem experimentar os banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação. Infelizmente, igreja, muitos vivem nessa condição. Acham que é obrigado, parecendo que ser crente é um peso, parecendo que ser crente é uma obrigação. Sem alegria, vivem sem alegria no coração. E o mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo arrependido, sai também para consolar aquele filho revoltado. O arrependido, com o coração quebrantado, festejou a sua restauração. E o outro ficou do lado de fora, perdido, com o coração endurecido, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de tristeza, cheio de dor. Porque quando a pessoa tem esses sentimentos, ela sente uma dor. Ela é escravo da dor. Aleluia, Jesus. Cheio de mágoa, cheio de ressentimento, não desfruta das bênçãos, da paz que excede todo o entendimento, da alegria do Espírito Santo, da alegria da salvação, rios de águas vivas. A pessoa não desfruta dessas coisas, da eternidade plena que Deus tem para aqueles que o buscam.
Desfrutemos desses banquetes, igreja, porque somos filhos de Deus. Somos filhos dele. E ele tem prazer em nos abençoar. Tudo isso é para nós mesmos que somos filhos dele, que somos herdeiros dele, somos co-herdeiros em Cristo. Aleluias. Para concluir, essa parábola termina e nós não sabemos se esse filho entrou. Nós não sabemos se ele entrou e festejou a volta do irmão. Mas com toda certeza, ele ficou pelo lado de fora da casa do pai. Mas nessa noite, se tem alguém do lado de fora da casa do pai, entre e desfrute das maravilhas do pai. O pai tem grandes bênçãos para você. O pai, ele reserva bênçãos para você. A Bíblia diz que nunca nenhum olho viu o que Deus tem preparado para nós. Aleluias. A graça de Deus, tanto é para quem está aqui dentro, quanto para quem está lá fora, igreja. Desfrute dessa graça. Desfrute dessa graça, porque é bênção. Graça de Deus é bênção para a nossa vida. Aleluias. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade e que Deus venha abençoar cada um nessa noite e que a graça do Senhor esteja na vida de cada um.